Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando uma nova semana, um novo mês, o mês de maio, o mês das mães, o mês da Mãe do Céu, a Virgem Maria. É também um mês especial para mim, porque é meu aniversário. Eu tenho a alegria de estar aqui com você para que nós possamos reafirmar esse propósito. Nem um dia sem a palavra de Deus. Então eu convido você nesse mês de maio a fazer esse firme compromisso de estar comigo aqui todos os dias, para que nós possamos meditar e refletir a palavra do Senhor. Fortalecer a nossa fé com o poder dessa palavra que salva. E hoje nós celebramos a memória de São José Operário, o dia do trabalho. Então já quero aqui mandar uma bênção especial para todos os trabalhadores, trabalhadoras, aqueles que todos os dias, com o suor do seu trabalho, ganham honestamente o pão de cada dia. Vamos agora ao Evangelho que você vai encontrar em São Mateus, capítulo 13, do versículo 54 até o versículo 58. São Mateus, capítulo 13, do versículo 54 até o versículo 58, que diz assim: Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, eu já queria iniciar a reflexão do Evangelho de hoje ensina, esclarecendo uma coisa muito óbvia. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos protestantes que não conhecem muito bem a palavra de Deus usam esse texto bíblico não com a finalidade que ele realmente precisa ter, para falar dessa rejeição de muitas pessoas à mensagem de Jesus. Mas dizem aqui, olha só, tá vendo? Maria teve outros filhos, porque fala dos irmãos, das irmãs de Jesus. Todos nós sabemos que na época de Jesus, no idioma de Jesus, não existia termos como nós temos de primos, enfim. Então todos os parentes próximos eram também chamados de irmãos. E por isso diz aqui os irmãos e as irmãs de Jesus. Mas nós sabemos que Maria não teve outros filhos biológicos. Então, para não gerar confusão na cabeça de vocês, quem quiser se aprofundar nisso, vai estudar um pouquinho mais a Sagrada Escritura, que você vai ver que o que eu estou dizendo aqui é o certo. Mas eu não queria me deter a isso, eu quero me deter ao que nós celebramos hoje. Celebramos o Dia do Trabalho, celebramos São José Operário. Nós temos duas festas dedicadas a São José. Dia 19 de março, que nós já celebramos, e o dia 1º de maio, Dia do Trabalho, São José Operário. E esse evangelho chama Jesus de o filho do carpinteiro. E aqui eu queria me deter. O filho do carpinteiro. Gente, Jesus, Deus, Filho de Deus, veio à Terra. Só que ele não apareceu assim do nada. Jesus nasceu no seio de uma família. E São José é aquele que participa desse projeto
de salvação. Veja, Maria estava prometida a José e aí ela aparece grávida do Espírito Santo. São José diz ali que ele ficou meio que perturbado, ele ficou sem entender o que estava acontecendo, mas ele não deu um escândalo, um show. Ele poderia ter denunciado Maria e ela ter sido apedrejada na porta da casa de São Joaquim, seu pai. Mas São José se recolheu em oração, em silêncio, porque era um homem justo, ou seja, a sua vida estava ajustada ao querer de Deus. E aí Deus falou com ele: José, não tenha medo. O que aconteceu com Maria é obra minha. E diz que São José se acordou do sonho, né? Acordou ali, estava tendo esse sonho e o que ele fez? Obedeceu. Eu penso que se fosse um de nós, com uma fé muito fraca, a gente ia dizer, é só um sonho. Mas São José, ele agiu com fé. Do mesmo jeito que quando o menino Jesus nasceu e Herodes queria matar o menino Jesus, o anjo veio novamente e disse, José, pega o menino e sua mãe e vão para o Egito. O que São José fez? Se levanta e vai. Obedece, tem fé. Então, meu povo diz aqui que Jesus não pôde fazer milagres ali em Nazaré, a sua terra. Porque o versículo diz claramente aqui, eu vou até marcar, olha só. Versículo 58, Jesus não fez muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Versículo 58, porque eles não tinham fé. E a gente vai ver depois que quando Jesus foi na sinagoga, proclamou a palavra e disse, hoje se cumpriu o que está dito aqui, as pessoas quiseram jogar ele de um precipício. É bem difícil a gente ser aceito entre os nossos. Jesus diz isso. O profeta só não é aceito na sua pátria, entre os seus. Às vezes a gente pensa que fazer missão é ir para outro país, para outra região, para um lugar da cidade carente. Sim, podemos fazer missão assim e devemos fazer missão assim. Mas muitas vezes a missão mais difícil é aquela de dentro de casa. São entre os nossos próprios familiares. Hoje não, mas eu me lembro que há mais de 21 anos atrás, quando eu decidi ser frade, vocês não imaginam o que eu ouvi de tantos familiares. Que eu estava ficando doido, que era uma perca de tempo, que eu ia estragar a minha vida. Enfim, quando eu ia para os retiros, quando eu voltava do retiro, me perguntavam, e aí, almoçou hóstia? Almoçou hóstia? Né? Então, a gente tem que ter consciência disso. Talvez você que vai na igreja, que reza, os seus filhos não vão te compreender, o teu esposo não vai te compreender, os teus parentes não vão te compreender, ou você esposo que vai e a esposa não vai, talvez ela não te compreenda, ou você filha que vai na igreja, que participa do grupo de jovem, que ajuda na igreja, seus pais não são de caminhada, eles te criticam por causa disso, porque você busca viver uma vida santa, enfim. Esses dias uma filha espiritual que eu acompanhei há bastante anos atrás me dizia que ela é filha única e agora está amadurecendo cada vez mais o chamado de uma vida religiosa. Se sente chamada para uma vida religiosa e a mãe não quer de jeito nenhum. E é uma mulher cristã. E eu disse para ela, assim foi com Santa Clara. Os pais de Santa Clara não queriam que ela fosse para um convento. Santa Catarina de Sena e tantos outros santos. O pai de São Francisco. Enfim, meu povo, precisamos compreender isso. A incompreensão não vai vir de quem está longe. Vai vir de quem está dentro de casa. Jesus disse isso,
né? Filhos contra pai, pai contra filhos. E o que a gente deve fazer diante de tudo isso? Agir com fé, como agiu São José. Na fé a gente persevera. Na fé a gente continua. Na fé a gente não pode desistir. Então hoje, abramos o nosso coração. Jesus, por acaso, parou a sua missão porque ali não receberam a sua mensagem? Claro que não. Jesus continuou. Então, mesmo diante da incompreensão, da incredulidade, somos convidados a fazer como São José. Continua. Com fé, como diz aquela música, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar, e não falha mesmo. Continue, levanta a cabeça e segue. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu o céu, viva São José! Você que é devoto de São José, coloca aqui nos comentários, viva São José! Até amanhã, se Deus quiser.